E aí, pessoal? De volta ao Descobertas e Curiosidades, o seu canal predileto para desvendar o cosmos. Se preparem para uma viagem espacial, onde os mistérios do universo vão muito além da nossa imaginação. Imagine um silêncio absoluto, tão profundo que chega a ser ensurdecedor. É assim no vácuo espacial, um lugar onde o som, como a gente conhece, simplesmente não existe. Aqui na Terra, o som viaja através de ondas que se propagam pelo ar. Mas no espaço, a coisa muda de figura. Lá, o vazio reina, sem ar para carregar as ondas sonoras. Mas calma lá. Isso não quer dizer que o espaço seja completamente mudo. Apesar de as ondas sonoras tradicionais não rolarem no vácuo, os astrônomos descobriram jeitos incríveis de ouvir o cosmos. Com instrumentos superpoderosos, eles captam ondas de rádio, raios X e radiação gama emitidas pelos astros. Daí, os cientistas transformam essas ondas em sinais sonoros, criando paisagens sonoras incríveis que nos permitem experimentar os sons do universo de um jeito totalmente novo. É como ouvir um pagode cósmico. No meio de um mar de estrelas que brilham intensamente, existe um tipo de astro que desafia todas as expectativas: as anãs marrons. Essas estrelas são como artistas que perderam a inspiração, incapazes de sustentar a fusão nuclear que faz seus irmãos brilharem tanto. Elas vivem em um estado constante de penumbra fria. Imagine um objeto gigante, do tamanho do nosso querido Júpiter, mas muito mais pesado, vagando pelo espaço com um brilho fraquinho, quase fantasmagórico. A anã marrom mais fria já descoberta é mais gelada que o café da manhã esquecido na geladeira. Sua temperatura superficial é de apenas 600 graus Celsius. Para ter uma ideia, a superfície do nosso Sol chega a uns 5.500 graus Celsius, quase 10 vezes mais quente. É ou não é de gelar a espinha? A descoberta de estrelas tão frias coloca em xeque tudo o que sabemos sobre a formação e evolução estelar. Preparem-se para ter a mente explodida enquanto exploramos a imensidão inimaginável da Grande Muralha de Hércules Corona Borealis, a maior estrutura já encontrada em nosso universo observável. É maior que fila de banco em dia de pagamento. Imagine um conjunto colossal de galáxias, tão grande que faz a nossa Via Láctea parecer um grãozinho de areia. Com uma extensão de 10 bilhões de anos-luz, essa estrutura cósmica é de fazer cair o queixo e desafia nossa compreensão da escala e da estrutura do universo. Sua luz viajou por bilhões de anos para chegar aqui, mostrando um pedacinho do universo quando ele ainda era um bebê, com as galáxias apenas começando a se formar. Essa estrutura monstruosa é formada por filamentos interligados de aglomerados de galáxias, como se fossem fios de um novelo cósmico, e vastas concentrações de matéria escura e gás que se estendem por distâncias absurdas. A descoberta da Grande Muralha de Hércules Corona Borealis é um enigma para a ciência e levanta questões intrigantes sobre a natureza do universo e os processos que governam sua evolução. No coração de muitas galáxias, escondidos como onças pintadas prontas para o bote, estão os buracos negros, objetos de densidade extrema e poder gravitacional inimaginável. Eles são os devoradores de luz, os mestres da escuridão. Essas entidades misteriosas têm uma força gravitacional tão poderosa que nada, nem a luz, escapa de suas garras. Nem o Faustão escapa. É como se fossem os guardiões de um segredo cósmico. Imagine um lugar onde as leis da física que a gente conhece viram café com leite. Um ponto no espaço onde a gravidade é tão intensa que distorce a própria realidade. É um verdadeiro quebra-cabeça para os cientistas. Embora sejam invisíveis aos nossos olhos, os buracos negros entregam sua presença através da influência gravitacional que exercem sobre a matéria ao redor. Discos de acreção, formados por gás superaquecido e poeira, giram ao redor do buraco negro em velocidades absurdas, quase inimagináveis, emitindo raios X e outras formas de radiação de alta energia, como se fossem fogos de artifício cósmicos. Um espetáculo que desafia nossa compreensão. Sua gravidade extrema pode distorcer o espaço-tempo ao seu redor,
criando um efeito chamado lente gravitacional. Esse fenômeno é fascinante e nos mostra o quão complexa é a natureza do universo. É como se o universo estivesse usando óculos, uma visão distorcida, mas reveladora. Os buracos negros podem ser objetos assustadores, mas também desempenham um papel fundamental na evolução do universo. Eles moldam galáxias e influenciam a formação de estrelas. Eles são como os maestros da orquestra cósmica, conduzindo a sinfonia do cosmos com precisão e mistério. No nosso quintal espacial, um gigante gasoso reina absoluto Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar. Ele é uma presença imponente e fascinante que desperta a curiosidade de cientistas e entusiastas do espaço. Com um diâmetro de aproximadamente 143 mil quilômetros, Júpiter é tão grande, mas tão grande, que caberiam todos os outros planetas do nosso sistema solar dentro dele, e ainda sobraria espaço para o churrasquinho de domingo. Sua imensidão é realmente difícil de compreender. Mas não se engane, Júpiter não é só um grandão bonachão. Ele guarda segredos e mistérios que continuam a intrigar os cientistas. Ele também é palco de algumas das tempestades mais violentas e espetaculares do nosso sistema solar. Essas tempestades são tão intensas que fazem as piores tempestades da Terra parecerem brisas suaves. A Grande Mancha Vermelha, uma tempestade anticiclônica colossal que assola Júpiter há pelo menos 350 anos, é tão grande que faria a Terra parecer uma bolinha de gude. Esta tempestade é um dos fenômenos mais estudados e fascinantes do planeta. Imagine ventos furiosos, mais rápidos que um carro de Fórmula 1, a mais de 600 km por hora, criando vórtices e redemoinhos de gás que mudam de forma e cor o tempo todo. Esses ventos são tão poderosos que moldam a atmosfera de Júpiter de maneiras imprevisíveis. É um verdadeiro show de horrores meteorológico. As tempestades de Júpiter são um espetáculo de caos e beleza que desafiam nossa compreensão. Júpiter também tem um sistema de anéis, como se fosse um bambolê gigante, formado por poeira e pedacinhos de rocha, e mais de 70 luas conhecidas. Esses anéis são muito mais tênues do que os de Saturno, mas ainda assim são fascinantes. Cada uma delas com suas próprias características e mistérios. As luas de Júpiter são tão diversas quanto intrigantes. De Ganimedes, a maior lua do nosso sistema solar, até a Europa, que esconde um oceano gigante debaixo de sua crosta congelada e que talvez até tenha vida, as luas de Júpiter são um verdadeiro baú de maravilhas cósmicas, esperando para serem exploradas. Cada uma dessas luas oferece uma janela única para entender melhor o nosso universo. E agora, preparem-se para uma viagem ao mundo da relatividade, onde o espaço e o tempo dançam um forró cósmico de tirar o fôlego. Vamos explorar como esses dois conceitos, aparentemente distintos, se entrelaçam de maneiras surpreendentes e fascinantes. No comecinho do século XX, Albert Einstein, aquele gênio da física, revolucionou a nossa forma de entender o universo com a sua teoria da relatividade geral. Ele nos mostrou que o espaço e o tempo não são entidades separadas, mas sim uma única entidade chamada espaço-tempo. Para ele, a gravidade não é bem uma força, mas sim uma curvatura no espaço-tempo causada pela presença de massa e energia. Essa ideia mudou completamente a nossa visão do cosmos. É como se o universo fosse uma cama elástica. Imagine uma superfície elástica que pode ser deformada por objetos pesados. Imagine uma cama elástica representando o espaço-tempo. Quando colocamos um objeto pesado sobre ela, a superfície se curva. Se você colocar uma bola de boliche bem no meio, ela vai criar um buraco, curvando o tecido ao redor. Esse buraco representa a curvatura do espaço-tempo. Essa curvatura é como se fosse a gravidade. É essa deformação que faz com que os objetos se movam de maneira curva, ao invés de em linha reta. Do mesmo jeito, a gravidade do Sol curva o espaço-tempo ao seu redor, fazendo com que a Terra e os outros planetas sigam caminhos curvos, orbitando-o em uma dança cósmica sem fim. Essa dança é o que mantém os planetas em suas órbitas. Mas a gravidade não mexe só com objetos grandes. Ela também afeta o próprio tempo. A presença de uma grande massa pode realmente desacelerar o tempo. De acordo com a relatividade geral,
o tempo passa mais devagar em lugares com gravidade mais forte. Isso significa que um relógio próximo a um objeto massivo, como um planeta ou uma estrela, vai marcar o tempo mais devagar do que um relógio longe desses objetos. A dilatação do tempo, como esse fenômeno é chamado, tem implicações profundas para a nossa compreensão do universo. Ela afeta tudo, desde a forma como percebemos o tempo até a maneira como planejamos missões espaciais. É como se o tempo fosse um elástico que pode ser esticado ou encolhido pela gravidade. Essa elasticidade do tempo nos mostra o quão interconectados são os conceitos de espaço e tempo. E assim chegamos ao fim da nossa expedição pelas maravilhas do cosmos. Exploramos desde o silêncio misterioso do espaço até a dança cósmica do espaço e do tempo, desvendando os segredos de estrelas geladas, estruturas colossais e buracos negros enigmáticos. Se você curtiu a viagem, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal para mais aventuras espaciais e compartilhar suas ideias nos comentários. Até a próxima, exploradores!